E quando você tem um sistema como o SEI, como você encontra os seus documentos digitais dentro daquele software? Nós possuímos 4 soluções que se complementam. Então, aonde que a inteligência artificial ela entra dentro das nossas soluções? Dentro desse sistema, a gente faz toda a gestão do físico e do digital. Então, toda a história de cadê minha caixa box, aonde ela está guardada, é feita aqui. Bom, olá pessoal, bom dia, quase boa tarde, né? Bom, meu nome é Alessandro, eu sou CEO do grupo SOS Docs. A SOS Docs é uma empresa voltada para gestão documental, digitalização, transformação digital e principalmente a preservação digital de documentos físicos e digitais. Eu vou falar um pouco sobre preservação digital com inteligência artificial. Então, o tema inteligência artificial ele foi muito exaurido aqui, mas a gente tende a olhar, a nossa empresa olha para a inteligência artificial com um outro foco, tá? E aí eu vou tentar apresentar para vocês. A gestão documental, quando a gente olha para ela, de ponta a ponta, a gente tem uma série de etapas, né? Então, o início dela começa ali pela captura dos documentos, geralmente os documentos físicos. Depois a gente entra para os documentos ali, a tramitação dos documentos, né? Que hoje todo mundo aqui, quase a maioria, utiliza o SEI e outras instituições utilizam a SIGA-DOC, PJE, tem uma série de sistemas que são utilizados para tramitar documento. Enfim, e aí depois você tem toda a questão de controle e gestão. Mas não importa qual é o tipo de documento, se ele é físico, digital, a SOS hoje ela olha para esses documentos de ponta a ponta, em todas as suas camadas. E aí tem um problema que cresceu rápido demais no Brasil hoje. Vocês têm visto o volume enorme de documentos gerados no SEI. Esse é o nosso um dos nossos grandes objetivos hoje, é olhar para como os documentos estão preservados dentro desses grandes sistemas de tramitação, e o SEI é um dos principais. Então o grande lance o que vem depois do SEI. Esse que é o que é a preocupação que a gente se depara na esplanada, que a gente se depara em outros estados, que a gente se depara em outras instituições. É o que vem depois do SEI. Então a gente entende aqui que o SEI, ele da mesma forma que a gente tinha ali o físico, quando eu olho para o papel, a gente tem uma forma de guardar o documento e organizar. Quando eu tô com o papel na mão, o físico, você olha, você encontra a caixa box ali cheia de documento. E quando você tem um sistema como o SEI, como você encontra os seus documentos digitais dentro daquele software? Então é mais ou menos o problema que a gente entende que o Brasil está se deparando hoje. E é o que a gente se propõe a resolver. Vamos ver um videozinho aqui. O SEI, embora essencial, muitas vezes opera sem a classificação correta da TTD. O gestor público brasileiro hoje enfrenta um desafio crítico: o crescimento desordenado de dados. Documentos com dados sensíveis expostos violam a LGPD. Sem uma política de descarte real, o backup vira uma bomba relógio. Antes de falarmos de documentos, precisamos falar de onde eles moram. A SOS Docs opera sobre uma infraestrutura soberana, instalada nos data centers mais seguros do país. Estamos falando de uma estrutura Tier 4, o nível máximo de resiliência mundial. É um ambiente de segurança de Estado, onde seus dados são protegidos por camadas rigorosas de criptografia e soberania nacional. Este é o nosso solo sagrado, uma fundação robusta onde o autoprocessamento da inteligência encontra a blindagem física absoluta. Ela está protegida pela infraestrutura mais estratégica do Brasil. Agora, entramos na fase de execução com o Smart Docs. Ele elimina o abismo entre o pedido do cidadão e a resposta do Estado. Tudo começa no portal do cliente, onde uma carta de serviços estruturada oferece autoatendimento total, via web ou mobile. Por trás dessa facilidade, opera o motor Camunda, que orquestra fluxos complexos, aprovações paralelas e formulários inteligentes que eliminam o erro humano. O Smart Docs não substitui o SEI, ele o potencializa. Nesta etapa, o documento entra no DocZ, o nosso SIGAD. É aqui que a gestão ganha ordem. O sistema aplica automaticamente a TTD, definindo o ciclo de vida, o versionamento e o destino final de cada arquivo com total rastreabilidade. Além de organizar e rastrear, o DocZ funciona como o nosso verdadeiro cofre digital. Ele assegura a integridade das informações por meio de controles de acesso rigorosos e trilhas de auditoria, registrando quem acessou ou alterou cada documento. Graças à indexação por metadados e à busca inteligente, localizar a versão correta de um arquivo leva apenas alguns segundos. É a gestão arquivística com a agilidade que o setor público exige.
Mas o DocZ potencializa essa gestão ao integrar-se ao DocFi, o nosso motor de IA. O DocFi automatiza o que antes era manual. Ele tipifica arquivos, extrai dados importantes e resolve o desafio da LGPD com um tarjamento definitivo, garantindo a segurança total das informações sensíveis. Para facilitar o dia a dia, o sistema oferece uma busca simplificada e a inovadora busca por prompt. Você não precisa mais navegar por pastas complexas. Basta fazer uma pergunta em linguagem natural para que a IA localize o dado exato em milissegundos. Finalmente, chegamos ao Eterno, o nosso RDC Arc. Mas entenda, este não é apenas um local para guardar arquivos por 50 ou 100 anos. O Eterno é sobre o seu legado como gestor. Enquanto o DocZ prepara o pacote técnico AIP, o Eterno assegura que permaneçam íntegros e inquestionáveis para as futuras gerações. Através da migração ativa, nós vencemos a obsolescência tecnológica para que o seu trabalho nunca se torne ilegível ou esquecido. Do nascimento inteligente à preservação eterna. Não deixe sua história se tornar uma língua morta. Implemente governança de dados hoje. Por que a SOS hoje presta um serviço importantíssimo para a sociedade e para os órgãos públicos, e onde isso se encaixa com a Telebrás? Para que no painel mais cedo, a gente falou um pouco sobre a preservação digital e como isso deve estar seguro, com hardware, software e políticas. E o que a gente tem hoje na Telebrás é um dos principais ativos que o Brasil possui hoje, é o data center da Telebrás, o Tier 4 da Telebrás. Então, quando nós colocamos a nossa solução de preservação digital dentro da Telebrás, a nossa tecnologia dentro da Telebrás e o nosso time trabalhando, no nosso entendimento e o que o mercado tem enxergado, é o que nós temos de melhor e mais seguro para preservar documento de longo prazo. Quando eu digo preservar documento de longo prazo, eu estou falando preservar documento para os próximos 20, 50, 100 anos. Antigamente, você preservava um documento guardando aquela caixa, guardando papel dentro de um arquivo. Hoje, o documento digital não é preservado dessa forma. Ou eu tenho um ambiente adequado, ou ele se perde. E aí todo mundo já está habituado com isso. Um documento assinado digitalmente com o ICP Brasil, com o eGov, com qualquer solução desse tipo, ele tem valor legal, jurídico. Se eu perco aquele PDF, eu perco o valor, eu perco o documento original. Não existe cópia em papel que funcione. O documento original, ele é preservado, são os bits e bytes dentro daquele PDF que se preserva o documento. Pois bem, então nosso entendimento é que essa parceria com a Telebrás, ela veio para transformar como os dados do Brasil arquivísticos são guardados. Essa que é a nossa luta, né? Bom, então os documentos aí, eles são todas as diretrizes do Arquivo Nacional. Nós utilizamos isso dentro da Telebrás hoje, dentro do data center da Telebrás. São poucas as instituições, e eu até tenho aqui a falar que a única instituição que segue de acordo com o que o Arquivo Nacional diz, as resoluções do Arquivo Nacional, é a estrutura nossa com a Telebrás, tá? Então a gente tem bastante orgulho do que a gente conseguiu construir aqui dentro. Bom, e aí a história de todo o nosso ecossistema, aquela imagem do início, nós possuímos 4 soluções que se complementam, né? Uma delas eu vou aprofundar em cada uma delas, mas basicamente essas soluções elas se complementam dentro de um sistema de tramitação de documentos que hoje a maioria utiliza o SEI. A SOS Docs, ela olha de ponta a ponta, tá? A gente tem aí uma metodologia que nós chamamos de TDO, transformação digital em ondas, que a gente olha para o físico e olha para o digital. Então, parte do digital são essas soluções que a gente demonstrou para vocês, né, agora há pouco. E o físico envolve um pouco a parte de gestão documental, armazenamento físico e a digitalização de documentos. Então isso aí complementa a esteira. Dentro da jornada da Telebrás, toda essa esteira está embarcada. A gente fala muito de uma solução de backup as a service, mas o backup que nós fazemos via Telebrás, ele é diferenciado, porque o nosso viés, ele é completamente voltado para a gestão documental. Então, a gente toda a história da gestão documental, tudo que está definido, né, nas normativas do Arquivo Nacional, nós seguimos isso dentro dessa jornada inteira de preservação. É bem importante colocar esse ponto. E tudo isso vocês têm acesso via Telebrás, tá?
tanto o físico quanto o digital, dentro da solução de backup as a service que eles institucionalizaram. Eu vou contar um pouco sobre essas 4 plataformas, como elas se integram e o que elas fazem. É bem interessante. Bom, tudo isso começa dentro de um software que nós chamamos de DocZ. O DocZ é um software que o desenho dele, ele foi constituído no início para ser um GED e ele foi aprimorando hoje para um SIGAD, né? SIGAD é um Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos. O SIGAD é a ferramenta, é a plataforma de destino dos documentos que estão depois do SEI, de certa forma. O SEI você guarda arquivo corrente. Dentro de um SIGAD, você armazena documento intermediário e outros tipos documentais que não podem ser armazenados no SEI. Então, o SIGAD é feito para isso. O Arquivo Nacional constituiu um documento chamado IARC Brasil, e esse documento tem 200 e poucos requisitos, e é assim que se faz o SIGAD. Então, qual que é o objetivo desse sistema? Plugar no SEI todo documento que passa da fase corrente para intermediária, ele troca de suporte e sobe para essa outra plataforma, né? O DocZ. Dentro desse sistema, a gente faz toda a gestão do físico e do digital. Então, toda a história de cadê minha caixa box, aonde ela está guardada, cadê meu documento, cadê meu processo digital, aonde está o físico com o digital ligado, toda essa gestão de tabela de temporalidade, classificação arquivística e descarte de documentos é feito via DocZ. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que a instituição ela para de acumular. Hoje a gente se depara com instituições, acabou de implantar o SEI, tem 2, 3 anos e o cara está com 5, 10 terabytes de dados no SEI. E não é um local adequado para se manter esse tipo de informação. Então, o DocZ ele serve para poder, o SIGAD ele serve para poder fazer essa transposição de um documento do SEI, do arquivo corrente, para o arquivo intermediário. Então, dentro desse ecossistema, a gente coloca o Smart Docs, que é uma solução de automação de processo que gera documentos natos digitais, mas utiliza também o SEI como base para guardar documento. Então, com isso, a gente consegue acelerar a transformação digital e dar mais celeridade, principalmente para o cidadão, junto da instituição, junto dos órgãos públicos, né? Então é parte do que a gente entende aí do Smart Docs. Além dele, como todo mundo aqui comentou, eu acho que toda palestra alguém citou inteligência artificial. Então aonde que a inteligência artificial ela entra dentro das nossas soluções? Basicamente, o nosso foco, quando a gente fala de IA, é voltado para 3 objetivos muito específicos. Primeiro, a extração de dados. A gente precisa extrair dados de documento não estruturados. Antigamente, extrair dados de documento estruturado é mais fácil. Tem um padrão, tem um formulário. Agora, como que eu extraio dados de documento não estruturados? Então, essa é a função do DocFi, uma das funções da solução que a gente tem. Então, muito se falou de LGPD. Então, como que eu guardo um documento hoje dentro de um repositório de vocês, da instituição de vocês, e muitas vezes ele é solicitado para ter acesso, mas eu preciso preservar informações pessoais do documento. Então, a gente consegue preservar documentos sensíveis, informações sensíveis dentro de documento. E, por fim, o DocFi, além de fazer toda a parte de extração e anonimização, nós temos um motor que faz a classificação arquivística de documentos. Quem trabalha lida com órgão público entende que existe uma tabela de temporalidade e todo documento tem um prazo de guarda. 1 ano, 5 anos, 3 anos, aí fica ali no arquivo corrente, depois vai para o arquivo intermediário, permanente, vai descartado. Essa historinha toda, para eu identificar o que um documento qual é o tipo documental daquele documento, eu preciso tipificar ele. Então eu preciso dizer, eu estou colocando aqui no meu sistema um documento que é um prontuário médico, é um atestado, é um documento de férias. Então, como eu faço isso hoje com o documento digital, né, em grande escala? Então a nossa solução ela passa a tipificar documento de acordo com a tabela de temporalidade da instituição. Então isso, no mundo arquivístico, é uma solução que funciona, é demandada, e tudo isso hoje roda aqui dentro da Telebrás. Então a gente tem projetos que funcionam. E por fim, a gente tem uma solução chamada Eternal. Eternal é uma solução de preservação digital de longa data. Então, documentos de guarda permanente que tem que ser guardado pela eternidade, eles precisam de um ambiente adequado de guarda.